A paz do Senhor, quero aqui deixar uma poderosa reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que houve um período em que a nação de Israel estava sendo subjugada pelas nações inimigas, pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos. Era mais ou menos assim: Israel preparava os seus terrenos, fazia os seus plantios, quando era na época da colheita, na época de desfrutar de todo o seu trabalho, vinham os inimigos e destruíam tudo. Israel era humilhado, era massacrado, passava por crises econômicas, momento de desespero, porque o inimigo destruíam tudo. E a Bíblia diz que isso durou pelo menos 7 anos, 7 anos de humilhação, 7 anos sendo escravizada, oprimida pelos inimigos. E diante desse desespero, dessa situação, a Bíblia diz que esse povo começou a clamar ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus respondeu. A primeira lição que eu aprendo aqui é que sempre que nós clamamos ao Senhor, Deus sempre nos responde. Diante das nossas crises, diante das adversidades, diante do momento de desespero, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor sempre nos responde. Então vale a pena a gente clamar ao Senhor. Tem muitas pessoas que na hora da angústia, na hora do desespero, elas procuram a solução no homem, na política, em qualquer outro lugar, menos em Deus. Mas eu quero te dizer que a melhor solução, a melhor saída é você buscar a face de Deus, buscar uma resposta em Deus. Deus tem resposta para você diante dessa crise, diante dessa dificuldade que você está passando, diante desse momento de desespero. Eu quero te dizer pela palavra de Deus, Deus tem resposta para a sua vida. Busque ao Senhor. No livro de Tiago diz assim: olha, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus pelas práticas, pelos comportamentos que às vezes não agradam ao Senhor. Então aos poucos a gente acaba se afastando do Senhor e com isso a gente perde o que é mais precioso na vida do ser humano, a proteção divina. E o que é feito do homem sem a proteção de Deus? É por isso que eu e você temos que a cada dia nos achegar a Deus, temos que a cada dia buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Nós precisamos do Senhor, da proteção divina sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Ai de nós sem a proteção de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Israel era oprimida, era humilhada pelos inimigos, só que quando eles clamaram ao Senhor, Deus responde ele. Deus fala: ó, vocês estão assim porque vocês se afastaram de mim, vocês viraram as costas para mim. Só que agora o Senhor, como eles buscaram o Senhor, então o Senhor agora vai entrar com providência para livrar eles da opressão dos inimigos. E Juízes capítulo 6, o versículo 11, está um homem chamado Gideão malhando trigo no lagar, quando de repente o anjo do Senhor aparece ali e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Diante da situação, diante do quadro que eles estão vivendo, aquele homem com um certo tom de indignação, ele responde: como o Senhor é comigo, se estamos passando por isso, se estamos humilhados já há quase 7 anos, se estamos escravizados, como que o Senhor pode dizer que o Senhor é comigo diante dessa situação que nós estamos vivendo? Sabe, aquele homem estava indignado pela situação que eles estavam vivendo. Mas o anjo do Senhor olha para ele e diz: olha, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Vejo você vencendo todos eles como se fosse um só homem. Louvado seja Deus. Algumas lições preciosas nós aprendemos nessa palavra. Primeiro, é que havia uma força dentro de Gideão vindo da parte de Deus. Observe que o texto não está dizendo: Gideão, eu vou te dar força, eu vou te capacitar e você vai vencer. Não, o Senhor está dizendo: vai nessa tua força. A força já estava dentro dele, mas ele estava tão preso nas circunstâncias do momento que ele não conseguia ver que ele era forte, que ele era capaz, que havia uma força dentro dele. Quantas vezes nós estamos tão afundados nas circunstâncias do momento, estamos tão presos no momento que não conseguimos ver que dentro de nós há uma força que vem do Senhor, que nós somos capazes de vencer.
por causa da circunstância do momento. Uma outra lição preciosa, o anjo do Senhor diz para ele: vejo você vencendo todos os midianitas como se fosse um só homem. Para você ter uma ideia, era cerca de 135 mil midianitas, soldados de guerra. E Deus está olhando para Gideão e dizendo: vejo você vencendo todos eles, como se fosse um só homem. Sabe o que é isso? Deus já estava vendo Gideão lá no futuro. Deus já estava vendo Gideão vencendo. Só que Gideão, ele olhava para ele olhava para as circunstâncias do momento presente e ele não conseguia se ver capaz. Ele diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, como posso vencer? Por quê? Porque ele não conseguia ver lá na frente. Às vezes nós estamos tão afundados nas circunstâncias do momento, estamos tão desesperados que a gente não consegue olhar para o nosso futuro, a gente não consegue olhar para a frente, a gente não consegue erguer a cabeça, a gente não consegue ver lá na frente. E aqui eu já trago também uma poderosa lição. Quando nós olhamos por tudo que Jesus passou ali naquela cruz do Calvário, por mim e por você, momento de dor, momento de sofrimento, momento de angústia, de humilhação, de tortura, sabe? Espancavam ele, davam chicotadas nele, colocaram uma cruz de espinhos sobre ele, e depois de muito sofrimento, colocaram ele para carregar uma pesada cruz, sabe? Sobre aquelas vias dolorosas. O meu e o seu Jesus carregando aquela cruz tão pesada, todo ensanguentado. Sabe por que Jesus não desistiu? Sabe por quê? Porque ele tinha tudo para abandonar, ele tinha tudo para desistir, era fácil, era só desistir, era só negar. Sabe por que ele não desistiu de todo aquele processo? Porque Jesus já estava vendo além da cruz. Jesus já estava vendo depois da cruz. Jesus já estava vendo eu e você nos dias de hoje, sabe? Então, por mim e por você, ele disse: eu vou até o final. Se eu tiver que enfrentar essa cruz, eu vou até o final, eu não vou desistir. Se for para me carregar essa cruz, eu vou carregar. Se for para me ser pendurado sobre ela, eu vou ser pendurado. Se for para me passar por esse processo, eu vou passar pelo processo. Porque ele já estava vendo além da cruz. Ele já estava vendo o terceiro dia, onde a Bíblia diz que as mulheres chegam ali no sepulcro e diz, e o anjo do Senhor aparece ali e diz: mulheres, a quem vocês estão procurando? Um Jesus que foi humilhado, que foi crucificado, que foi todo ensanguentado. Ei, mulher, esse Jesus, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Isso aconteceu ao terceiro dia. Então Jesus já estava vendo além da cruz, ele já estava vendo o terceiro dia, ele já estava vendo o momento em que ele já estava ressuscitado e dizendo: a mim eu tenho poder sobre os céus e a terra, louvado seja Deus. Então ergue a cabeça, comece a visualizar depois desse processo que você está passando. Deus é contigo, varão valoroso. Deus é com a tua família. Não desista, foca no alvo. Não se permita ser preso nas circunstâncias do momento. Você em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus.